Bom dia, Gregolanders ou Gregoidos, da maneira que acharem mais conveniente. A lição de hoje a gente vai introduzir as declinações. É claro que essa gramática aqui ela está na lição 2, a gramática da CPAT está na lição 2. Mas por causa das leituras que eu tenho feito com vocês aí, está um pouco atrasado de cada capítulo na Bíblia, vocês já estão tendo um bom andamento, eu já irei introduzir a questão das declinações e suas relações do grego que ela tem. Então, como base, o verso base dessa lição de hoje vai ser essa daqui, ó. A leitura de João 1, verso 1. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Nas leituras de Mateus capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 que eu li, eu tenho que ler capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 hoje para vocês. Na leitura vocês percebem que às vezes a mesma palavra ela aparece com terminações diferentes. E se vocês compararam com a língua portuguesa, nas leituras algumas palavras estão fora de ordem. Tá? Por quê? No português nós seguimos a ordem das palavras é muito importante. É muito importante. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o acusativo, né, que é aquele que sofre a ação do verbo. Depois aí você tem o objeto indireto, né, e por aí vai. No caso do grego não. O que define a palavra é a terminação, né? É a terminação. Por exemplo aqui, ó, temos theon e temos theos. Observa, ó, proston theon kai theos. Se você pegar na tradução ou em qualquer linha interlinear ou vocês venham tentarem traduzir, essa e essa são a mesma palavra, só que com terminações diferentes. Isso o professor Marcelino vai explicar mais profundamente, tá? Ele vai explicar a questão dos artigos, ele vai lançar um vídeo sobre os artigos e sobre essas relações aqui, essas relações morfológicas, ok? Então, vamos observar o seguinte. Temos duas palavras aqui, tá? Temos duas palavras gregas. Theos e logos. O que podemos observar? Theos. O que podemos observar sobre essas duas palavras? Que as duas têm terminação os. Elas pertencem a uma classe de declinação chamada segunda declinação. O grego ele tem essas terminações, né? Eu vou dizer conjugação, mas o termo mais correto é flexão. O grego ele flexiona as palavras de acordo com a sua função sintática e morfológica. Isso que vamos estudar, ou que isso que eu estou passando para vocês, é uma parte da morfologia, né? Temos a questão da raiz e a terminação. Raiz e terminação. Entende? Então é mais ou menos isso. Uma gramática bem legal que eu vou aconselhar para vocês é essa daqui, ó. Gramática de grego Koiné, Luiz Souza. Ela tem alguns errinhos, mas ela é bem prática, tá? Ela é bem prática. Ele separa todas as declinações, todas as palavras da primeira declinação, ele põe na primeira declinação, da segunda declinação, na segunda declinação. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira declinação, ele pegou todas as palavras da primeira declinação e colocou aqui. Depois, todas as palavras da primeira declinação e suas variantes. Depois, ele colocou a outra variante, primeira declinação. Ele dá uma breve explicação. Aqui ainda a primeira declinação. E aqui vamos estudar a segunda declinação. Veja só. Aí aqui ele entra na segunda declinação. Nós vamos estudar a segunda declinação hoje, que é a mais fácil das declinações, tá? Que é assim, ó. Eu vou usar o verbo junto. Eu sempre uso o verbo junto porque fica bem mais fácil de trabalhar. O verbo não, o artigo, me perdoe. Ró, theos, significa o Deus. Nominativo. O Deus, nominativo. Basicamente, aqui é Deus sendo causador da ação. Nominativo é causador da ação, é aquele que causa a ação. O garoto
é branco. O garoto, ele é branco. Então, o garoto, ele causa ação. Ele é o que? Ele é branco. Entendeu? Ele é o que causa ação. O homem bateu na mulher. O homem é o causador da ação. Então, ele está no nominativo. Esse teos é o teos que causa a ação. Tá? Teos, causa ação. Também temos tu, teu. Tu, teu é de Deus. De Deus. No caso, genitivo. O que é o caso genitivo? O genitivo, ele gera a ordem das palavras. Entende? Ele gera a ordem das palavras. Como assim? Origem. Você é da onde? Eu sou daquele lugar. Ah, eu sou de Leme. Né? Eu sou lemense, eu sou de Leme. Indica de lugar de origem, mais ou menos isso. De origem, né? Então, de Deus. Né? De onde é aquele carro? De onde que veio essa promessa? Vem de Deus, entendeu? A origem é Deus. Então, tu, teu é Deus, né? Que seria um tarde adjunto adnominal. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, para eu não me errar aqui no termo técnico. Genitivo adjunto adnominal. A gramática do Luiz Souza, ele explica bem isso, tá vendo? O professor Marcelino, ele vai explicar bem melhor. Mas adjunto adnominal. Depois temos tu, teu. Aqui ele está no dativo, que é o objeto indireto, que é para Deus. Veja só. Para Deus. Tu, teu. Para Deus. O que acontece é que é para Deus ou a Deus. Ele explica algo que está um pouco mais distante da gente. Objeto indireto. Seria, no caso aqui, é dativo. O caso dativo. Representando o nosso objeto indireto. Essa lição aqui, até agora, foi que me ensinou mais português do que todo o meu tempo de escola. Objeto indireto. O que é objeto indireto? É algo que está distante. Né? A casa de Deus fica... Não, agora eu não consigo imaginar uma frase que tem um objeto direto. Mas o objeto indireto, ele é ligado indiretamente à oração principal. Né? A casa é de Deus. A casa, nominativo, é verbo que é a ação do sujeito. Esse aqui é o sujeito. Sujeito, verbo, ser. De Deus, genitivo, lugar de origem. De Deus. A casa é de Deus, mas vamos ao bar. A casa é de Deus, mas vamos ao bar. Essa segunda oração aqui seria mais ou menos o objeto indireto. Né? O bar seria mais ou menos como que eu posso explicar? Seria esse objeto indireto. Né? Ele está indiretamente ligado com a primeira oração. É claro que vamos para a casa de Deus, né? Depois esquece o bar, tá? Ok? Então é basicamente isso. Isso é objeto indireto, né? Tu, teu, a Deus ou para Deus. Então, agora temos uma outra que é ton, teon. Ton, teon. O que seria esse ton, teon aqui? Teon é o Deus, mas não causador da ação, que é no caso nominativo. Aqui ele está no acusativo. Acusativo. Ele não está no nominativo aqui, o Deus. Ele não é o Deus no nominativo, ele é o Deus no acusativo. Acusativo é o nosso objeto direto. É aquele que sofre a ação direta do sujeito.
Como assim? Por exemplo, deixa eu imaginar uma frase aqui. Não, deixa eu ver aqui. Isso eu vou explicar melhor aqui na questão do enarque no hologos. Pronto, vou usar um verso bíblico como base. Enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Vemos que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, né, com o Deus. Né. A palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. Veja que temos theon aqui, ó. Temos a palavra theon e temos a palavra theos. A palavra estava com o Deus. A palavra estava com Deus, ó. Kai hologos en prostonteon. Veja que hologos está no nominativo. En era ou estava pros, junto a Deus. Veja que Deus estava junto de quem? De logos. Então ele sofre a ação de logos. Por quê? Logos estava com Deus ou junto a Deus. Então esse theon aqui, ele sofre a ação do logos. O logos, ele gera ação. No princípio era a palavra. Quem era a palavra? Logos. Então logos é o sujeito da ação. Era a palavra era no princípio. Kai hologos. E a palavra era ou estava junto a Deus. Deus está sofrendo ação. E Deus era a palavra. Aí aqui assim, ó. E Deus, ó, kai theos en hologos. Hologos, nesse caso aqui, dessa última oração, nessa última oração de theos hologos, os dois estão no caso nominativo. Veja, kai theos hologos. O que define quem é o sujeito da ação é o artigo aqui. O artigo ele define a palavra logos, mas essa também está no nominativo. Então esse theos ele vai estar complementando o logos, ok? Então no caso da tradução em português vai ficar e a palavra era Deus, porque o artigo ele define o logos. Então logos era a palavra, e não a palavra era Deus, né? E não Deus era a palavra, no caso aqui, né? Porque seguimos a terminação ou o artigo, por isso que o Marcelino vai explicar melhor, ok? Então temos aqui theos e theon. Normalmente theos ele significa nominativo, tá? Então basicamente é isso, tá? Theon, essa terminação theon, ele indica que a palavra é o predicado ou sofre a ação do sujeito, ela vem depois do verbo, basicamente isso. Aí temos as terminações no plural. Aí temos os artigos no plural. Por exemplo, roi, theoi, os deuses. Ton, theon, dos deuses. Tois, theóis, aos deuses ou para os deuses, né? Para os deuses. E temos teus, os deuses. Nominativo que gera ação, nominativo que gera ação, genitivo, lugar de origem, genitivo, lugar de origem, dativo, objeto indireto e acusativo, que é objeto direto, objeto indireto, objeto direto, ok? É mais ou menos isso, é basicamente isso. A mesma coisa ocorre com a palavra logos. Vamos lá, logos, tu,
logu, tu, logu, ton, logon. A palavra, da palavra, a para palavra, a palavra. E a sua forma no plural: roi, tom, tois, tus, logóis, logon, logóis, né? Esqueci aqui, logóis, logus. As palavras, das palavras, as ou para as palavras, a palavra. Nominativo, sujeito, adjunto, adnominal ou genitivo, objeto indireto, acusativo ou predicado, que é o que sofre. O que causa ação, lugar de origem, aquele que está distante, mas relacionado à primeira oração, né, objeto indireto, e o que está relacionado ao sujeito diretamente, acusativo, né, ou objeto direto. Mesma coisa, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Causação, lugar de origem, relacionado indiretamente com o sujeito, e acusativo, relacionado diretamente, indiretamente com o sujeito e diretamente com o sujeito, mas sofre ação do sujeito. É basicamente essa a aula de hoje, tá? Ok? Também gostaria de completar, né, com alguns exercícios, mas a lição essa é a lição 2.6 ainda da gramática. Seria interessante vocês lerem, tem uma boa explicação, tá? Vamos para a lição 3. A lição 3 ela vai começar a trabalhar algumas palavras, a lição 3 da gramática. Estim, e en, era. Lembra que estudamos isso em João 1.1, né? Aqui, ó, veja que vemos isso em João 1. En arque, en hologos, kai hologos, en prostontion. Veja que en era ou estava apareceu duas vezes, tá? No verso 1 de João. Então, en. Então temos estim e en. Estim significa ou está, estim e en. E aí ele vai dar algumas lições bem interessantes. Jesus estim, Jesus en, hologos en. É interessante que vocês façam essa lição. Toda a lição 3, 5. E depois começará a lição 4. Na lição 4, eles vão começar a explicar isso que eu expliquei para vocês hoje. Na verdade aqui, ó, singular e plural, ó. Singular e plural, o Marcelino também já vai dar uma dica. Aqui também já tem uma introdução dos verbos, mas isso vai ficar para a semana que vem. Mas vai ficar para futuramente. Então a lição para vocês hoje é essa. E algumas palavras, né, deixa eu achar aqui na gramática algumas palavras da segunda declinação para vocês declinarem. Cadê aqui? Primeira declinação, aqui ainda é primeira declinação. Segunda declinação. Segunda declinação. Aqui. Algumas palavras da segunda declinação. Vou pegar aqui, ó. Angelos. Hagios. Agnos. Anthropos, phobos,
Agapetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agapetos. Deixa eu achar aqui. Abissos. Artos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma palavra. Iágatos. Ágatos. Fala, Maria. Quer ajudar na aula de grego aqui? Então, gente, me desculpa um pouco a confusão. O Marcelino vai corrigir aí minhas falhas. Eu gostaria de ver a lição de vocês, Gregolanders. Essas declinações aqui, ó, todas elas declinadas igual essa daqui. É claro que o que vai mudar sempre vai ser isso aqui. A raiz da palavra vai continuar, tá? E também quero o significado dessas palavras, ok? São palavras fáceis, vocês já conhecem, tá? O que sempre vai mudar é só a terminação. E com o artigo, tá? E com os artigos. E a lição 3, todinha, da gramática. Aprenda o grego do Novo Testamento, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula e Deus abençoe seus estudos.